E casos têm sido relatados na mídia de pessoas que vieram a óbito após um procedimento de retirada do dente ciso. Mas quais os cuidados que o paciente deve ter para que a cirurgia não tenha intercorrências? A dentista Raquel Fitterman tem mais detalhes. Acompanhe. Raquel, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos falar um pouco sobre a saúde dos dentes, sobretudo sobre essa questão agora que saiu ultimamente de alguns casos não bem sucedidos com relação à retirada do siso, né? As pessoas ficaram assustadas, enfim. Mas de certa forma, conta pra gente como é que é feito esse procedimento, para se ter segurança, o que precisa, né? Nesse caso, do paciente também ter consciência com relação a isso. Bom, o que precisa saber de imediato é que se trata de uma cirurgia e como toda cirurgia tem seus riscos também. Os riscos são poucos, são mínimos, se tomados todos os cuidados, tanto no pré-operatório, no transoperatório, principalmente no pós-operatório. Por quê? Porque tem pessoas que saem lá do consultório, acabam de fazer a cirurgia, não estou sentindo dor, não estou sentindo nada, e vão fazer algumas coisas, né? Não ficam de repouso, não tem os cuidados que tem que tomar, às vezes a gente passa a medicação, o paciente não toma. Então, assim, se certificar de que está tudo direitinho, fazer todos os cuidados pré-operatórios também, é uma cirurgia que se faz muito em todas as clínicas no Brasil, uma cirurgia comum até. É difícil pessoas ter espaço para o dente ciso, é muito comum não ter mais esse espaço. E aí, uma cirurgia tranquila, desde que se tomem todos os cuidados. Raquel, e qual é o momento que faz a avaliação? Assim, o comum é você ir todo ano, né? Você fazer o acompanhamento junto ao profissional, ver a saúde dos dentes, enfim. Mas de que momento, qual é o momento que se identifica que precisa tirar esse dente ciso? Bom, antigamente a mandíbula era muito grande, se comia muito carne, lá ainda nos homens primatas, quando a gente vê aquelas fotos do homem de antigamente, realmente essa região é bem protrusa. Por quê? Porque se comia muito carne, se mastigava muito. Hoje, com a indústria alimentícia, os alimentos cada vez mais processados, a mandíbula, com o passar a evolução da espécie, ela foi realmente diminuindo de tamanho. A maxila, a mandíbula, a gente ficou menos protruso. E o espaço para o dente ciso, ele foi cada vez mais reduzindo. Não são todas as pessoas que não têm espaço, mas existem pessoas que realmente não têm espaço mais para o dente. Ou ele nasce de lado, ou ele nasce trepado, ou às vezes ele está deitado de cabeça para baixo, sabe? E a gente tem que fazer essa avaliação. Se realmente não tiver espaço, a gente não vai tirar indiscriminadamente. Se o paciente não tiver espaço, estiver prejudicando a oclusão, a arcada, a mordida, realmente a gente vai fazer essa indicação, né? No consultório odontológico, a gente faz normalmente na visita regular. É um dente que se nasce, costumo dizer que é o dente do juízo, porque ele nasce normalmente aos 17 anos, 18 anos, algumas pessoas antes, outras depois. Mas quando ele começa a nascer, se ele não tiver espaço, realmente o ideal é a gente fazer a cirurgia. E aí a gente vai ver se vai ter necessidade realmente. Sempre que se faz a cirurgia, a gente pede alguns exames, alguns mais simples, às vezes só com raio-x. E algumas vezes, quando a gente tem necessidade, a gente pede realmente uma tomografia para avaliar a posição do nervo, avaliar como é que está o dente, os riscos da cirurgia, para você ir para a cirurgia todo realmente programado para diminuir as intercorrências e ter um pós-operatório realmente muito mais tranquilo. São necessários exames de sangue, exames voltados para a pessoa saber se ela está saudável naquele momento? Como é que é feita essa conversa antes da cirurgia? Bom, o paciente vai fazer uma avaliação, né? E aí a gente vai solicitar os exames que o dentista está necessário. Alguns exames de sangue, exames básicos de rotina, de pré-operatório, né? A gente vai fazer uma avaliação também quando o paciente chega, na hora da cirurgia, como é que vai estar a pressão. A gente avalia antes nos exames de sangue a parte de coagulação. Às vezes o paciente alguns pacientes até mais idosos que estão tomando algum remédio para afinar o sangue, a gente conversa com o cardiologista, conversa com o médico, o paciente parar às vezes 7, 8 dias antes a medicação para diminuir os riscos do paciente ter uma hemorragia, ter alguma complicação. Então a gente se certifica se o paciente tem alguma doença crônica também, a gente faz todo o acompanhamento para na hora da cirurgia já estar tudo preparado para o paciente fazer e ter a cirurgia assim tranquila, poder tirar o dente para casa assim, sabendo que vai estar tudo bem. Vai voltar com 8 dias para remover a sutura e aí, dependendo do caso, a gente libera, às vezes, com 15 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para o paciente já retornar às suas atividades normal. Agora, os 3 primeiros dias é muito importante que o paciente fique de repouso. Às vezes ele não está sentindo nada, ele não está sentindo dor, ele sai do consultório anestesiado e aí a gente fala, olha, tem que tomar medicação, a boca tem muita bactéria na boca. As principais complicações nessa cirurgia,
Além de lesão de nervo, que pode acontecer também, né, por conta do dente estar muito próximo ali da região do nervo, e para isso que a gente pede a tomografia, né, para poder fazer a cirurgia com segurança, a principal complicação que leva à morte é a septicemia, que é a infecção generalizada. Por quê? Porque a boca ela tem muita bactéria. A gente é cheio de bactérias saudáveis e outras nem tanto, né? E aí, a gente, normalmente, nessa cirurgia, a gente passa para o paciente estar tomando antibiótico, às vezes até antes, 1 hora antes da cirurgia, para ele já chegar com antibiótico na corrente sanguínea. E em casa, muitas vezes, a gente prescreve também antibiótico, e é muito importante o paciente tomar medicação. E é o primeiro sinal. Também, ele fez a cirurgia, eu fui para casa. Eu estou inchada, eu não estou conseguindo abrir a boca, eu estou com dor, eu estou tendo febre, está ficando avermelhado, está ficando quente. Ele tem que procurar voltar, ligar para o dentista para ir lá, para a gente resolver a solução, procurar a solução, né, o mais rápido possível. E nesse caso, assim, existem procedimentos padrão, digamos assim, porque a gente viu um desses casos, a família estava solicitando através de abaixo-assinado para que seja feito um procedimento padrão, né, para que seja feito alguns, enfim... O que de fato, né, com você como profissional da área, o que de fato é colocado para o paciente, é cada caso que é estudado? Bom, a gente tem que individualizar, né? A gente não pode generalizar. Tem casos que o dente está dentro do osso, que a gente vai ter que abrir o osso, é uma cirurgia mais complicada, vai ter que tirar o dente dentro do osso. Tem casos que o dente já nasceu e está só sem espaço, aí é uma cirurgia muito mais simples. O ideal é que o dentista, você procure um profissional que realmente tenha experiência, que saiba fazer. Não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia que qualquer dentista vai poder fazer, principalmente se aquele dente está dentro do osso, se é uma cirurgia um pouquinho mais complicada, ele tem que procurar um profissional que saiba fazer, que vá realmente solicitar os exames complementares pré-operatórios para ele sentir segurança e realmente poder fazer. Não tem como a gente generalizar e dizer, todos os pacientes a gente vai, né, fazer esse procedimento, aquele, porque vai depender realmente do caso. Mas o principal é realmente você ir atrás de um profissional que saiba fazer e vá direcionar, porque um profissional que ele já tem experiência, ele vai fazer exatamente todos os passos necessários para que a cirurgia ela corra tudo bem. Uma cirurgia que se faz muito no Brasil todo e são casos assim bem isolados. Coincidiu de serem vários casos, assim, acho que 3 ou 4 casos que no Brasil agora recente, chamou muita atenção das pessoas, as pessoas ficaram com medo de fazer esse tipo de cirurgia, mas se você for ver a casuística é muito baixa de morte, baixíssima mesmo. São feitas milhares e milhares dessa cirurgia todo mês no Brasil inteiro e realmente a gente não costuma ter intercorrências. Foram casos assim isolados. E o paciente, ele tem que ficar ligado, que ele tem que ter os cuidados, ficar de repouso e tomar todas as medicações que o dentista passar e fazer os exames também quando forem solicitados. Aqui é quando você fala em profissional capacitado, né, qualificado para esse tipo de procedimento. Qual é a qualificação que essa pessoa deve ter? Na verdade, assim, teoricamente, qualquer dentista, ele acabou de sair da faculdade, ele pode fazer esse tipo de cirurgia. A gente não tem uma regulamentação que diga, o nome da profissão é cirurgião dentista. Dependendo do tipo de cirurgia, até um recém-formado ele vai conseguir fazer a cirurgia, né? Mas cirurgias um pouco mais complexas, dentes inclusos e semi-inclusos, realmente o profissional que tenha uma habilitação em cirurgia. Seja um profissional, se for uma cirurgia um pouco mais complicada, por exemplo, recentemente teve um paciente que ele tinha 2 sisos, em cada siso, em vez dele ter só um, ele tinha 2. Então era uma cirurgia todos dentro do osso ainda, era uma cirurgia mais complicada. Então a gente, né, quem foi fazer a cirurgia foi um cirurgião bucomaxilofacial, que é aquele cirurgião que faz cirurgias quando a pessoa tem um queixo mais para frente, mais para trás, que vai realmente fazer uma cirurgia de maior porte. Então quando a gente vê que tem necessidade realmente de fazer uma cirurgia maior, o profissional, ele vai ser, né, a qualificação do profissional, ele vai ser maior. E aí, nesse caso, para essa preparação, a pessoa deve estar ciente de todo o procedimento pós-cirúrgico. A gente fala muito assim, se prepara para fazer durante o procedimento, mas o pós-cirúrgico é importante, né? O cuidado que a pessoa deve ter, né? É importante. É muito importante, até a fala. Que às vezes você sai do dentista e está ali conversando, vai para o celular, fica conversando. No outro dia, aí amanhã esse paciente vem fazer laser, vem fazer o acompanhamento. No outro dia de cirurgia, a gente vê que está bem inchado. Ah, doutora, realmente eu não tive repouso. Eu fiquei conversando. Eu saí de lá, fui para o supermercado. Eu saí, fui ao shopping, sabe? É importante. As 72 primeiras horas após a cirurgia são uma curva ascendente
do processo inflamatório. Então, o corpo ele precisa daquele processo, precisa daquele tempo de repouso para poder se recuperar. Se o paciente ele vai para a cirurgia com um profissional bem qualificado, ele faz os exames pré-operatórios, se a gente avalia que realmente vai ter condição de fazer a cirurgia naquele momento, a gente também vai avaliar, porque muitos pacientes perguntam, doutora, eu preciso tirar os 4 sisos. E aí, eu tiro todos de uma vez? Eu espero para tirar? Eu tiro um de cada vez, eu tiro todos, como é que eu faço? Vai depender da condição. A gente programa pelos exames, né? Às vezes a gente programa, o ideal é o paciente tirar realmente os 4 sisos. Por quê? Porque ele passa por um pós-operatório só. Ele vai ter aquele pós-operatório, aqueles 3 dias de repouso, mas também quando fica bom de uma vez logo, não precisa estar passando por aquele mesmo processo 4 vezes. Mas algumas vezes não tem condições. Os dentes, a posição do dente está mais complicada, mais difícil de tirar. Às vezes a gente programa de tirar os 4 e na hora da cirurgia tem alguma intercorrência, complica, demora um pouquinho mais para o dente sair, então a gente não faz já as outras cirurgias. Vai depender do tempo cirúrgico, também por conta do anestésico, a gente não pode estar muito, a gente usa anestesia local, a gente não pode estar aplicando o anestésico por muito tempo, tem um tempo do anestésico agir. Então a gente vai vendo, se tiver condição na hora, a gente faz os 4, a gente programa para tirar os 4, se o paciente concordar, lógico. Mas na hora da cirurgia a gente vê. Se for tudo tranquilo, for rápido, às vezes em menos de 1 hora, alguns pacientes já conseguem tirar os 4 dentes, ir para casa tranquilo. Quando vai complicando um pouquinho, a gente tira 2, a gente tira 3 e o paciente retorna para fazer a cirurgia seguinte. E no caso da pessoa não tirar, né? Às vezes está com medo, assim, não quero fazer, enfim. Não, pode, doutora, se preocupe, não que eu faça a limpeza em casa, né? Eu tento deixar passar, não está doendo nada. Quais são as consequências de quem tem o dente ciso deixar durante um bom tempo? Olha, é complicado. Se o dentista disser que tem que tirar, realmente o ideal é que se tire. O que pode acontecer? Pode acontecer de uma reabsorção na raiz do dente que fica antes do siso, que é o segundo molar. Então, o dente às vezes está ali deitadinho, ele está empurrando, ele vai absorvendo a raiz e quando chega na hora, em vez do paciente tirar só o dente ciso, ele vai precisar tirar o outro dente, porque já está comprometido também. E aí, também tem uma lesão que costuma muito acontecer, porque às vezes não tem espaço, ele nasce uma parte, ele rompe, abre um pouquinho, mas ele não consegue sair todo. E a gengiva, ela fica cobrindo o dente. E ali entra alimento, entra resto de comida, acumula assim, é um prato cheio para as bactérias ficarem ali, aí costuma dar uma pericoronarite, que é uma infecção que dá, que aí a gente tem que fazer a cirurgia já mais urgente, já tem, o paciente às vezes fica com o rosto inchado, então o ideal é se precaver, né, prevenir antes de ter algum problema maior, né, ter uma infecção ou algum problema de inchaço, ter que mexer no outro dente e fazer a cirurgia sem pressa, fazendo ali os exames tudo direitinho, tendo um acompanhamento direitinho que dá bem certo. E sem medo, né? Porque se criou essa ideia de medo com o dentista, mas não, na verdade é um procedimento, é uma pessoa profissional qualificado para isso, né? A gente tem que também ter a nossa parte também, né? Enquanto paciente. Exatamente. O paciente ele já tem que ficar ligado. Puxa, se o dentista vai fazer o exame, ele não passou nenhum exame, nenhuma radiografia, ele não passou uma tomografia, ele não passou nenhum exame. Você chegou lá, ele já vai fazer a cirurgia no outro dia, ele não verificou sua pressão. Então, tudo isso, o paciente ele tem que ficar alerta, né? Se vale a pena realmente correr aquele risco de fazer uma cirurgia, lembra que é uma cirurgia. Quando você vai fazer uma cirurgia no médico, você faz todos aqueles exames, né, prévios para poder se operar com segurança. E isso na odontologia tem também. Se você tiver todos esses cuidados, o dentista também, a chance de ter intercorrências assim é praticamente zero, é mínima, realmente é mínima. Com cuidado, com cautela, né, você consegue fazer a cirurgia, não precisa ter medo, como eu falei, é uma cirurgia muito comum, a gente faz muito lá na clínica esse tipo de cirurgia, nunca tivemos assim um problema, às vezes o que acontece, o paciente ele não tem repouso, ele chega mais inchado, fica aqueles 3 dias assim mais inchado, mas ali a gente contorna, o paciente vai, a gente fica fazendo laser, quando precisa a gente faz uma drenagem para aliviar também os sintomas, e com o tempo, poucos dias o paciente já está bem, já volta às atividades normais.